RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, seja bem-vindo para mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Nosso assunto hoje à noite é a expectativa do setor produtivo com o novo governo do Rio Grande do Sul. Como os representantes dos segmentos mais importantes da nossa economia estão vendo os primeiros passos do governo Eduardo Leite, quais são as expectativas em relação a como este governo deve tratar esses setores e de que forma pode se dar essa interação, de maneira que o Estado consiga retomar o crescimento, consiga retomar a produção, consiga gerar riquezas em patamares que a gente não vê há bastante tempo. Para que essa noite nós teremos como convidados, para que a gente possa deslindar esse assunto e ter uma radiografia bastante precisa de como é essa expectativa do setor produtivo, do qual dependemos para que a nossa economia funcione como há tanto tempo queremos, nós temos hoje à noite no programa o superintendente do Shopping Total, Eduardo Outramari, o presidente das empresas de turismo do Rio Grande do Sul, Danilo Kel Martins, o advogado e vice-presidente da Federação, Sebastião Ventura, e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Sejam todos bem-vindos. E eu já coloco a primeira questão, uma pergunta bastante genérica, mas para exatamente pegar a impressão de cada um dos senhores. Qual é a expectativa em relação ao governo Eduardo Leite, com base nos sinais que foram dados, tanto durante a campanha, quanto agora nesses primeiros passos de governo? Eu ainda vejo uma linha muito tênue entre o que desejamos, o que necessitamos e o que visualizamos. Eu acho que ainda não dá para desvencilhar o histórico do governo anterior e a característica do governo atual. A expectativa que eu tenho é muito grande. Aliás, o Estado precisa resolver as suas questões e estabelecer um processo construtivo, regenerativo, mas eu ainda não, com toda a sinceridade, por essa modelagem negocial, com partidos, com pessoas, abdicando de um conceito fundamental que é introduzir técnicos, especialistas em cada área, eu não vejo isso. Eu vejo velhos políticos não bem sucedidos sendo introduzidos em partidos meramente num contexto de um grande balcão de negócio. Mas a minha expectativa, o meu otimismo não caiu. Eu continuo esperançoso, como eu dizia e trocávamos ideias antes, eu sou um passageiro desse avião, eu desejo que esse avião faça um voo de carreira muito bacana e que nós tenhamos aí muito sucesso na gestão do atual governador. Na linha do que o Outramari coloca, eu acho que a gente vê um governo estadual um pouco mais lento no processo, a gente, se fizer uma comparação na esfera federal, onde se foram colocados um processo de transição muito bem feito, já foram se colocados nomes técnicos de extrema relevância, isso traz para o investidor, para o empresário, para a sociedade uma confiança. Então a gente já, quando ele assume o governo, ele já traz um índice de confiança muito alto, porque já sabe, já foi dado o recado daquilo que deve ser feito. O que a gente tem entendido aqui no governo estadual ainda não se sabe qual o caminho vai ser tomado pelo governador Eduardo Leite. Quais as políticas de desenvolvimento para o Estado? Quais as políticas de concessões? Quais as políticas que vão ser feitas na área do turismo? O que vai ser feito? O que foi dito em campanha não foi suficiente para depender, para gerar alguma segurança na largada do ponto de vista do setor produtivo. O dito em campanha vai naquela linha do que o Outramari coloca. Isso é a velha política. Se fala, a sociedade, ela precisa acreditar que aquilo lá não é só palavras. Ela precisa, agora vamos trabalhar. Como disse o ministro Sérgio Moro, agora vamos trabalhar. A hora começou a trabalhar. Então, o que está sendo feito? Quais são as políticas? A gente não tem visto isso de uma forma muito concreta, como se vê na esfera federal. Então, essa comparação está sendo muito feita e isso acaba jogando de forma uma pressão inevitável. Então, dessa forma, a gente acredita. Perfeito o raciocínio, porque se ele faz o comparativo, fica mais saliente ainda
essa morosidade de decisão. Então, E a que os senhores devem essa demora em dar uma cara para o governo? eu digo assim, não que essa demora seja, claramente, não que essa demora seja ruim. A gente hoje não sabe o que vem. Pode ser uma política muito bem feita e que é o que a gente espera aqui, todos são do setor produtivo, de entidades fortes que sempre vão apoiar o desenvolvimento do Estado. Mas a gente não sabe exatamente o que vai. O que se deve ele fez uma composição, como o Ultramari falou, ele fez uma composição política. E talvez ele vá arranjar uma base muito forte para passar os seus projetos que vão ser colocados daqui para frente. Isso é um trabalho importante, porque a gente viu o governo Sartori tinha ótimas intenções, mas infelizmente não conseguiu passar por não ter uma base muito forte. Talvez essa seja uma linha que tenha sido feita pelo governador Eduardo Leite para passar extinções de fundações, processos de PPPs. Então, essa é uma linha que pode ser trabalhada, é uma das visões que a gente trabalha e acredita que possa ser uma linha bem feita. Danilo, Sebastião, tem essa mesma impressão? Inicialmente, saudando aqui os amigos aqui, que estão aqui presentes fazendo esse debate e agradecendo ao convite para aqui estar. Eu vejo que, inicialmente, eu como gaúcho, torço para que o governador tenha um bom governo e ajude o Rio Grande do Sul a sair da atual situação de estagnação que se encontra. O Rio Grande é um estado pobre e empobrecendo. Essa é a nossa infeliz realidade. Ao longo do tempo, o Rio Grande, ao invés de ser um estado que tivesse um potencial de investimento em áreas estratégicas de desenvolvimento econômico, simplesmente virou um pagador de folha de funcionários públicos, aposentados e ativos. Essa é a nossa realidade. O governo hoje não tem capacidade de investimento. E isso não é só um problema estadual. Esse é um problema geral da matriz fiscal brasileira que, após a Constituição de 88, enriqueceu a União Federal, tornando estados e municípios em vassalos do poder central. Então, nós sim temos uma questão estadual. O Rio Grande deixou de investir, de canalizar esforços nos setores produtivos, mas também nós temos uma situação macro, federativa, que prejudica o desenvolvimento do Estado. Vejam que hoje a situação é tão dramática que o governo depende de uma liminar do Supremo Tribunal Federal para pagar suas contas. Aliás, já não paga, tem uma folha em atraso aí já. Uma liminar para não pagar, na verdade, né? Porque não então, paga de... E uma liminar, sabidamente, é uma decisão precária, provisória. E precária é a nossa situação política. Agora, o que nós vamos fazer para sair desse atoleiro? Será que é investir, será que é, novamente, insistindo com práticas passadas? Será que é loteando cargos? Será que é construindo uma máquina administrativa inorgânica? Ou será que nós deveríamos fazer uma nova inflexão sobre a administração pública? Talvez não exista tarefa mais difícil hoje na atualidade do que ser governo. E eu me pergunto se as pessoas que estão lá conseguem compreender as dificuldades e as complexidades do mundo moderno. Será que hoje as pessoas que vão para a administração pública contribuir civicamente muitas vezes, né? Porque muitas vezes tu não precisa ser vinculado a cargo político, ter vinculação partidária, pode ter uma contribuição cívica. Será que as pessoas que estão lá hoje são as melhores capacitadas para enfrentar problemas tão graves e profundos? Eu me sinto à vontade de te responder, sem nenhum receio. Este modelo não é o modelo adequado para essa causa-consequência desta crise em que nós estamos inseridos. Por quê? Ele trouxe políticos para as atividades estratégicas do governo. Então, já te respondo. Sem dúvida nenhuma, nós vamos cometer os mesmos erros de gestões anteriores. Mas vamos lá, Ultramar, ok. Eu sou favorável, sou partidário de um novo modelo de gestão pública. Tá?
Eu não faria isso aí. Mas nós temos uma questão posta. Mas enfatiza, então, tu não farias isso. Nem eu. Eu não faria isso. O Eduardo também não faria. Não, Então, poxa vida, se nós que representamos um contexto produtivo, os senhores foram ouvidos, as entidades dos senhores tiveram a oportunidade, e por favor, não vamos dizer que é o coitadinho do governador, que só tem 10 dias. Não, ele foi eleito dia 28 de novembro. Ele teve tempo para pensar. Outubro. Aliás, de outubro. Ele teve tempo para pensar, teve tempo para refletir, para compor, para conciliar, para estabelecer, para instigar a sociedade, para construir e preencher essas atividades estratégicas com técnicos, com especialistas, com profissionais designados. Não, ele pegou políticos. E pegou políticos, alguns nem eleitos, exatamente para fazer a cota do balcão de negócios, que infelizmente nós estamos aí. Mas isso não é aquela necessidade de compor a questão política para dar pelo menos aquele início de governabilidade? Mas no governo anterior, o PSDB foi contra as atividades de privatização e agora ele vai exercitar, ele vai querer privatizar ou não vai querer eliminar as fundações? Qual é a visão de vocês? Veja, só para concluir de passando. Eu vejo que, sim, ok, nós temos Estou aqui que... polemizando também, viu? Não, mas vamos lá, a gente Mas tem que vamos lá. colocar todos os pontos Eu acho de que esse é o vista, ponto. Eu acho que nós temos sim que pensar num novo modelo de gestão pública, justamente por esse motivo central. Nós temos problemas extremamente complexos e difíceis de serem equacionados, e eu não vejo que as pessoas que hoje vão para o governo tenham capacidade de entrega e de superação desses desafios. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos que debater. Ele foi pragmático. Tá? Ok, nós temos um sistema político aí, partidário, que é extremamente defectivo, cheio de vícios, cheio de pontos de gangrena, né? E não é uma eleição para governador que vai fazer com que esse sistema podre, puído, se desfaça. Agora, a função dele é justamente começar a inflexionar sobre esse sistema e exigir novas respostas. Tá? Ele está recém chegando aí, está uma semana, eu acho que nós temos que dar tempo. Eu acho que as ansiedades que nós temos diante dos desafios, diante dos problemas do Rio Grande do Sul, são imensas e nós queremos respostas rápidas, mas infelizmente o sistema político é lento e demorado. Como que nós vamos equacionar isso aí é o desafio que está colocado sobre a mesa. Dani. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse programa. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o governo Leite. Ele tem 10 dias, né? Então a gente também tem que dar um tempo, porque nós empresários sabemos que a gente não consegue resolver os problemas das nossas empresas de um dia para o outro. Né? Isso só se resolve no futebol quando muda o técnico, o time passa a ganhar no dia seguinte, né? Mas nas empresas não são assim. O que a gente vê, o que eu vejo no estado do Rio Grande do Sul, e comparando com outros estados brasileiros e toda essa parte aí, é que falta foco para o Rio Grande do Sul. O que nós queremos do estado do Rio Grande do Sul? Né? Alguns anos atrás, o nosso foco era na agropecuária, né? Na agricultura, e nós éramos o celeiro do Brasil. Hoje não somos mais, somos 6º, 7º no Brasil. Nós éramos o maior produtor de carnes. Então, nós tínhamos um foco. Podia ser o certo ou errado, nós tínhamos um foco. Hoje, o que nós temos? Nós não temos foco. Nós não sabemos o que o estado do Rio Grande do Sul, para onde ele deve ir. Se ele vai para a área de serviços, se ele vai continuar no agronegócio, que é importantíssimo, que é o que está certo para a gente tem que manter isso, só que nós temos que ter outras alternativas. Nas nossas empresas, quando a gente enfrenta uma crise, o que a gente faz? A gente tenta equacionar tudo. Porque é claro que a gente vai reduzir pessoal, vai reduzir bastante coisa, mas nunca vai reduzir aquela área onde é que dá o retorno financeiro para a empresa. Nessas áreas, o que se faz? Se investe. Nós, no estado do Rio Grande do Sul, é o contrário. Né? Nós temos uma folha de pagamento altíssima. Né? Existem leis que proíbem que sejam demitidos, mas temos que reequacionar. Se nós precisamos de policiais, nós temos que direcionar para policiais, não para o setor administrativo. Mas a gente vai aí, quem não conhece o estado, vai no estado em qualquer repartição aí e olhar, existe lá 50 mesas e tem no mínimo 70 ou 80 pessoas que não conseguem ao mesmo tempo sentar numa mesa. Enquanto que a gente precisa de setores de fiscalização, de segurança, de saúde. Se a gente vai na saúde, falta gente. Então, o que nós precisamos, o que eu vejo que o governo tem que focar é o que o estado do Rio Grande do Sul quer fazer e o que é possível fazer. Sabemos que não é assim, como na empresa privada, a gente chega lá, demite todo mundo e fica por isso mesmo, indeniza. No estado não é isso, mas o estado vai ter que ir para esse caminho. O que a gente precisa? Que tipo de
servidor público nós precisamos? Nós precisamos de servidor público na área administrativa, datilografando, que nem existe mais, que hoje todas as empresas, bancos, reduziram sua mão de obra porque o sistema informatizado está aí, né? Não precisa de tanta gente, agora precisa de gente de segurança, precisa de gente da saúde, na educação. Esse eu vejo isso, esse o governo tem que focar em alguma coisa. Mas será que o povo gaúcho quer isso? É isso que eu me pergunto. Será que nós queremos nos livrar dessas amarras estatais burocráticas? Eu me pergunto. Aí não é nem queremos. Nós necessitamos. Não, mas eu me pergunto. Eu me pergunto isso, porque na hora de vender estatais tem gente que não quer. Mas aí... E às vezes a maioria do parlamento não quer. Mas aí falta uma coisa, é a sustentabilidade das bases políticas. De novo. Porque aí muitas vezes a gente tem que lembrar que a gente não pode confundir as vozes das corporações com as vozes São fortes. da sociedade em geral. Nem sempre essa reverberação remete E a à gente origem sabe que verdadeira. aqui o corporativismo dentro do Estado é muito forte. Uma das pautas, um dos discursos que foi feito na posse do governador e que vale ressaltar, ele quer fazer um governo de união, onde se coloquem as pautas positivas com todos, unir, porque o que aconteceu no Estado nos últimos, e aí a gente conversava antes, o que deixou o Estado ficar ruim, que a gente fala, 50 anos atrás o Estado era extremamente próspero, a gente não tinha fuga de talentos, o que nos deixou assim? A gente tem uma cultura de grenalização, a gente tem uma cultura do contra, um vai para cá, o outro tem que ir para lá, não tem um projeto de Estado, não tem um projeto de melhoria, de desenvolvimento. O que me parece no momento que congrega muito mais pelas pautas positivas e traz essa união e deixa as diversidades de lado, a gente consegue talvez resgatar aquilo que estava ruim. Porque sempre era, não, isso não é bom para mim, então vou votar contra. Isso aqui não é bom, eu vou votar contra. Mas isso vai trazer desenvolvimento. Não, mas não é bom, eu sou contra o teu partido, eu sou oposição. Então, essa política de trazer, de unir todos os partidos, me parece que pode ser importante nesse momento, ainda mais no Rio Grande do Sul, que tem essa cultura muito forte de ser do contra. Tu tem uma estratégia assim, eu sou oposição, eu vou votar tudo contra. Não, mas isso vai ser ótimo. Não, mas eu sou oposição. Essa renitência contra a reeleição, por exemplo. Então, né? A gente precisa olhar de uma forma... O Rio Grande do Sul ele precisa se unir em prol de... Se a gente continuar lutando, a gente só vai puxar mais para baixo. Brigar pelo ruim, a gente está fazendo isso há muito tempo. A gente precisa começar a unir as pautas e trazer isso para desenvolvimento. E aí eu vejo um ponto no discurso de posse do governador vamos unir todos e vamos trabalhar em pautas que realmente tragam desenvolvimento para o Estado. Eficiência na gestão pública, foco, eficiência na gestão melhor. E quais são as empresas que a gente pode desestatizar, quais as empresas que a gente pode vender, que tipo de concessões podem ser feitas. Olhar isso e fazer uma estratégia macro para o Estado. Eu concordo com a Ultramar, eu não vejo por certo colocar nos cargos principais políticos. Eu vejo que é a época dos técnicos, é a época das pessoas, e cada vez mais eu acho que nunca teve a sociedade que quis tanto participar do processo político. Então, se ele tivesse convidado grandes nomes, e aí, voltando ao comparativo com a esfera federal, a gente tem nomes de altíssima relevância no setor privado que foram dar sua contribuição no setor público. Aqui no Estado teria da mesma forma. Se tivesse convidado, tenho certeza que teríamos grandes nomes técnicos dentro do governo. Foi o que a gente não viu. Então é uma estratégia diferente, mas o que me chama a atenção e acho que é importante que a gente tem que ter essa pauta é nos unirmos. Nós ficamos muito tempo desunidos e as entidades empresariais também muito desunidas e perdemos forças para as corporações. As corporações que sempre se arregimentaram, se organizaram e nunca deixaram que as nossas pautas passassem, porque eles foram muito mais organizados. Então precisa também ter uma visão interna do empresariado, das entidades, para que, se a gente quiser ajudar para o desenvolvimento do Estado, nós precisamos também nos unirmos. E vocês acham que a gente pode fazer uma relação, por exemplo, se a gente analisar sob esse ponto de vista, que não houve uma composição muito técnica de parte do governo, né, de uma boa parte, enfim, né? Mas, por outro lado, o governo iniciou
tentando fazer uma conciliação mais ampla possível, trazendo todos os espectros políticos para conseguir dar a tal da governabilidade, pelo menos na primeira etapa. Uma coisa, pelo menos num primeiro momento, não compensa a outra, não compensaria a deficiência de um quadro, digamos, não tão de excelência técnica, mas em troca de um governo relativamente estável para poder colocar, então, em marcha os projetos de governo que dependem do apoio político na Assembleia? Olha, eu vejo que as pessoas estão cansadas desse sistema político aí subversivo que nós temos. Tá? Porque, bem ou mal, esse negócio de ficar aí dando cargo para cá, para lá, para ganhar apoio parlamentar é a subversão do jogo democrático. Vamos falar as coisas como elas têm que ser feitas. Né? Partido que precisa de cargo no governo para votar favoravelmente na Assembleia, isso é a mais completa subversão do jogo democrático. Tá? Nós vamos insistir nesse jogo? Podemos. Se eu acho que é bom, não acho que é bom. Tá? Mas o jogo que está aí é esse. Beleza. Se nós vamos iniciar jogando isso aí para tentar aprovar as medidas mais urgentes, para tentar destravar o Estado, esse eu acho que é um custo político que o governador calculou e está, necessariamente, investindo nessa estratégia. Agora, o que eu penso é no longo prazo. Tá? Porque hoje em dia, a gente vê, de certa maneira, uma certa fragmentação do poder político dos partidos. A gente vê o surgir de novas forças aí na sociedade. E talvez, se o governador do Estado, quem está ali no Piratini, se de certa maneira fica engessado muitas vezes para fazer medidas governativas que gerassem um desenvolvimento maior, ele ainda conserva o poder de comunicação. Ele ali pode, de certa maneira, despertar o interesse das pessoas e atrair o apoio das pessoas para ir lá em cima da Assembleia e iniciar um novo jogo de poder. Se livrar desse jogo aí, confuso, nebuloso, que os partidos jogam, e ir diretamente para cima das pessoas e conseguir o apoio popular. E nesse aspecto, nós, do setor produtivo, temos sim que apoiar as boas pautas do governador. Porque nas votações da Assembleia, quem estão lá são os sindicatos. Mas nós aqui, muitas vezes é raro a gente parar nossas vidas e ir lá. Mas eu vou lá apoiar lá uma votação, vou lá para assistir a votação. É raro. É raro. Então, existe toda uma nova cultura política que tem que ser colocada em prática. E eu acho que o governador, ao longo do seu mandato, se almeja ter êxito nessa sua experiência de governo, ele deverá, sim, iniciar uma nova comunicação política, atraindo o apoio dos setores independentes da sociedade e, com isso, de certa maneira, criar novas forças de incidência para que o Parlamento Gaúcho comece a votar medidas que são para o bem comum, independentemente de ter cargo ou não no governo. Então, eu acho que nós temos que criar toda uma nova dinâmica política aqui, porque esse modelo que está aí está vencido. O próprio partido do atual presidente da República é uma força política nova, inovadora, surgiu aí está. Até a eleição passada praticamente não existia. Hoje é um dos maiores partidos que tem na bancada federal. Mas para contribuir com esse teu raciocínio, Ventura, é fundamental que nós tenhamos certeza de que os propósitos do governador são os propósitos que nós precisamos que sejam desenvolvidos para o nosso negócio. Sim, aí falta o foco. Nosso negócio como Estado, nosso negócio como gerador de emprego, de renda. Então, estabelecido esta relação, eu, por ser bastante pragmático, eu acho assim, nós não podemos tratar como pobrezinho, como coitadinho. Ele, quando se candidatou, ele já sabia de tudo isso. Por favor, não vamos dizer que... Se não sabia... Fui ver agora que o Estado... Não, eu não aceito essa linha de raciocínio. Também não é minha linha de princípio. Então, ele sabia, ele se propôs, ele vinha de uma história bem sucedida lá em Pelotas, ele elegeu a sucessora, bacana. Então, o governo não começou dia 1º. O governo teve... Não é que nem a grenalização, que tem pré-temporada, que o cara está fora de forma. Não, ele está pensando nesse assunto há longos 180 dias, que já se passaram. Agora nós temos que colocar em prática, o tempo urge. O Eduardo disse com muita firmeza, o tempo é fundamental. Nós não temos mais a prerrogativa de postergação,
de reflexão, de análises. Puxa vida, nós já temos esse histórico, é só fazer um contexto comparativo para ver, nós estamos em queda livre, em todos os segmentos. E eu sou otimista, eu sou uma pessoa vocacionada a ver as coisas de forma positiva. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me colocar, não como os senhores, como representante de entidades, mas como cliente. Eu sou um contribuinte, eu sou um cidadão, eu sou um cliente do Estado. E o governador precisa me tratar como tal. O cliente tem os seus direitos, tem os seus deveres, e o cliente está pagando os seus deveres. Mas a solução não passa só por ele, né? Eu quero saber se a bancada gaúcha, Com certeza. se a bancada gaúcha vai estar unida lutando contra esse sistema tributário feudal que nós temos no Brasil. Não, e lá no contexto federal tem que dar suporte para ele. Eu quero saber se a bancada gaúcha vai estar unida. Lá. Eu acho que nós temos que aprofundar isso no próximo bloco, inclusive como deveria ter sido ou como ainda pode ser recomposta a relação com o setor produtivo, partindo do princípio, como o senhor colocou no início do programa, que talvez os segmentos não tenham sido consultados no nível que seria necessário para poder começar de forma conjunta, assim como foi no campo político, né? Poder começar os primeiros passos do governo. Eu só vou pedir então um tempinho para os senhores, que a gente agora vai para um breve intervalo e o Cruzando as Conversas volta já já. Cruzando as Conversas está de volta e essa noite nós estamos discutindo as expectativas do setor produtivo com o novo governo Eduardo Leite. Como vai se dar essa relação, como os setores mais representativos da nossa economia estão se sentindo nessa primeira etapa de governo e o quanto estão percebendo as intenções do governo e como isso repercute no que pode acontecer daqui para frente. Conosco essa noite no programa temos o superintendente do Shopping Total, Eduardo Outramari, o presidente das empresas de turismo do Rio Grande do Sul, Danilo Quial Martins, o advogado e vice-presidente da Federação, Sebastião Ventura, e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Nós conversávamos no final do último bloco sobre essa insegurança que o setor produtivo tem hoje, por não ter havido, pelo menos no nível que se esperava, pelo que os senhores colocaram aqui na nossa primeira parte, uma interlocução mais efetiva do governo, ainda do governo atual, durante a campanha e mesmo após a posse, no sentido de captar, né, o sentimento do setor produtivo. Até que ponto isso de fato está fazendo com que os senhores que representam segmentos cruciais da nossa economia, da nossa matriz econômica, até que ponto isso de fato faz com que os setores fiquem travados à espera de uma sinalização mais positiva e o quanto isso compromete a largada do governo? É importante colocar uma coisa do ser humano, que ele é impulsionado pela confiança. No momento que tu confia naquilo que está, se tu tem uma confiança, pode gastar mais, tu pode investir mais, tu tem uma segurança e previsibilidade. Isso é, o investidor, ele trabalha com segurança e previsibilidade. Então, quando ele quiser mais retorno, quando ele quiser retorno do capital, quando for retorno do capital especulativo. Eu não tenho segurança naquele estado, eu coloco o dinheiro só por um tempo, depois eu tiro. Agora, no momento que se tem segurança, se tem políticas claras de desenvolvimento, as empresas vão investir em produção, em contratação, empregos, geração de empregos, porque a gente sabe exatamente que no norte que vai ser dado por aquele governo vão ser políticas que eu posso investir o meu capital para longo prazo. Eu saio do capital especulativo e eu trago um capital produtivo para dentro do Estado. O que a gente tem colocado aqui o governador não sinalizou ainda quais as políticas de desenvolvimento para manter aquele capital que está aqui dentro e para buscar de fora o capital que pode vir a produzir aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente está querendo? Eu acho que o Outramari falou em 180 dias, vamos colocar 60 dias. 60 dias que ele já foi eleito. De novembro, dezembro e agora os primeiros 10 dias de janeiro. Em 70 dias já tem que ter claro, quais vão ser as políticas que vão trazer para que as fábricas deixem de sair. A gente teve um êxodo aqui produtivo de fábricas de calçados indo para o Ceará, fábricas de móveis indo para Santa Catarina e o principal, a gente está vendo o êxodo das grandes mentes.
O Estado está perdendo as grandes mentes. Diariamente a gente vê, indo para outros estados buscar oportunidade. O jovem, ele precisa de uma previsibilidade também. O que ele olha? Ele diz, eu não tenho espaço aqui, eu não tenho emprego, eu não tenho oportunidades, eu vou buscar isso em Santa Catarina, no Paraná, fora do Brasil, vou buscar em uma série de outros lugares. O Rio Grande do Sul precisa olhar para dentro, olhar o que tem que ser feito para manter essas mentes aqui. Porque elas, sim, vão impulsionar o Estado a voltar a ser protagonista e ter desenvolvimento. Então, todas essas políticas a gente não sabe. Pode até serem um plano de governo, mas a gente ainda não sabe. Não está claro ainda. Não foi definido ainda o que vai ser feito. O que foi definido quem são que vão estar à frente das pastas. Mas ainda não está definidas as políticas que vão trazer para o Rio Grande do Sul sair dessa crise fiscal e trazer desenvolvimento. Então, essa insegurança traz para nós, empresários, uma dificuldade de investir o nosso capital aqui e para a sociedade de saber que realmente a gente vai viver num estado que vai voltar a prosperar. A forma como foi composto o primeiro escalão do governo agora, inclusive o governador buscou profissionais reconhecidos no mercado, em outros estados inclusive, para poder capitanear áreas cruciais como fazenda, como planejamento, não é suficientemente estimulante pela forma como foi escolhido, ou o que prepondera mais dentro desse receio que os senhores têm é a questão da composição política dentro do velho modelo? Eu, particularmente, acho um equívoco isso. Um equívoco que vai nos custar muito caro. Porque essas adesões de primeira hora, elas têm preço. E principalmente as adesões do contexto de oposição. Eu estou me referindo especificamente a PT, PSOL, PCdoB e os genéricos. Por que eu me refiro dessa forma sem constrangimento nenhum? Porque esta conta, para apoiar, vai ter preço. E está na contramão do modelo federal, que foi objeto de uma discussão muito grande, muito importante, muito estratégica, que exorcizou um mal muito grande que esse país passou, e o nosso Estado em particular também foi vítima da equação de erros, da equação de sucessivos erros praticados pela gestão do PT, tanto no Estado como na cidade de Porto Alegre. Então, esta equação ela vai custar cara. Então, eu te respondo com muita tranquilidade, sem nenhuma cautela, porque ela é transparente. Isso vai custar caro. Quanto vai custar caro, eu não sei dimensionar nesse momento. Mas eu quero ir de encontro a esse raciocínio muito lúcido do Eduardo, que é a exportação das mentes brilhantes. Isso é uma lástima. Isso vai custar muito mais caro, porque ele é presente e futuro. Porque o passado nós sabemos o que aconteceu. Foi essa destruição da máquina, foi esse acúmulo de funcionalismo, que eles não são os culpados, eles são tão vítimas quanto o cidadão, o cliente do Estado. Eu faço questão de frisar essa referência. Não é o contribuinte, ele é cliente. Ele tem ônus, ele paga, ele contribui, ele tem que ter a contrapartida. Então, esta equação é uma equação que nós precisamos ter presente. E o governador precisa, no meu ponto de vista, ouvir as entidades que os senhores representam e estabelecer lá um fórum, uma imersão num hotel. Tenho certeza aí que o Sindutur consegue que um grande hotel receba uma comitiva, não de grande quantidade, mas de grande qualidade de entidades. Seleciona as entidades, pega as mentes brilhantes e, governador, ouça essas pessoas que têm conteúdo e não têm interesse político. Não querem reciprocidade, não precisam reciprocidade, precisam autenticidade nos procedimentos governamentais. E a última contribuição dentro desse contexto é resgatar o que o Ventura falou. Ele tem que se comunicar. Se comunicar, ele é o estandarte, ele é a referência, ele é o carro alegórico da nossa estação primeira da Mangueira, pô. Nós precisamos que ele se comunique, que ele estabeleça, que ele conquiste, que ele tenha um grande network, que ele faça um endomarketing com as principais entidades para desmistificar essa questão de um puxa aqui, a grenalização. Isso é fundamental.
Por isso que eu deixo essa questão para uma discussão nesse segundo bloco. Essa parte de grenalização eu acho bastante interessante, porque depende do lado que a gente olhe. Né? Se a gente olhar do lado que os dois conseguiram chegar espelhando um no outro em coisas boas, né? Campeões mundiais e assim por diante, apesar de sempre o outro dizer que aquele título daquele não valeu, o outro depois consegue, daí vale e assim por diante, ou também nos erros. Se a gente analisar, os erros também da dupla Grenal são os mesmos. Né? Parece que eles copiam as coisas boas e as coisas ruins. E cíclicos, né? E cíclicos, né? Só que aquilo que o futebol tem uma coisa, né? Tu muda o comandante, né? No outro dia o time passa a jogar futebol, faz a coisa. No estado ou no município, ou assim por diante, nós não podemos mudar do dia para o outro. Leva 4 anos. Então, temos 4 anos que nós temos que... Foi votado, foi eleito, ele é o nosso governador. O que eu volto a dizer assim, ó, principalmente para o turismo, é que falta uma política. O que se quer? Né? Porque governos anteriores dividiram o estado em 50 regiões turísticas. Não, peraí. O estado não tem 50 regiões turísticas. Ele tem alguns setores que são proporcionais ao turismo. Não adianta eu querer que o meu município seja um município turista, se o turista não quer ir lá ver aquilo. Então não adianta. É diferente, por exemplo, Gramado e Canela ou a Serra Gaúcha, que cada vez cresce mais na área de turismo. Por quê? Porque tem um foco nisso aí. Né? E se vocês conversarem com qualquer pessoa que veio de qualquer parte do Brasil para Gramado e Canela, nós sabemos os problemas que as cidades têm lá, o custo, mas eles ficam encantados, porque não existe nada igual no Brasil. Então, foi criado, e é uma atividade que foi criada. Por quê? Porque focaram, a comunidade focou, todo mundo focou naquilo ali. E vocês me perguntaram assim para mim, o que tem de estatal no turismo em Gramado e Canela? Tem alguma empresa estatal? Sem ser a empresa de fomento, que é a Secretaria de Turismo? Não tem, não precisa. Por quê? Porque a atividade econômica nossa aqui, se tiver condições favoráveis, ela se desenvolve em qualquer área. Né? Nós temos estatais no agronegócio, nós temos entidade, matéria que é estudiosa, que dá coisa, mas nós não temos. Agora, por que a gente tem naqueles lugares onde dá cabides de emprego, onde não precisa tanta gente, não precisa daquela atividade? É esse que a gente tem que pensar. E isso, o que o Estado do Rio Grande do Sul fez? O Estado do Rio Grande do Sul, eu fui funcionário do Banrisul há muitos anos atrás, para que o Estado precisa de um banco? Aí os meus amigos disseram, mas o Banrisul dá lucro. O banco não der lucro, está fechado. Não tem como o banco não dar lucro. Ou vocês... Quem não gostaria de ter um banco? Eu gostaria de ter um banco. Banco dá lucro, sempre vai dar lucro. Porque ninguém vai botar o seu dinheiro em banco que dá prejuízo. E com essa equação estrutural bancária, se não der lucro, por favor. Ele paga 6,71 ano e não tem. faz concessões. Agora, por que de São 5%? Paulo não tem banco? São Paulo, Brasil quando inteiro, fez a não só São Paulo. Não, mas São Paulo quando fez a negociação da dívida, que a gente reclama hoje da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, botou o Banespa lá, sei lá por quanto, não tem, E mas é um grande baixou banco, né? O muito. Banrisul sem sombra de dúvida, é um grande banco. Mas precisa uma reflexão. Eu concordo contigo. Agora, qual é a visão que os senhores têm? Porque o gaúcho, não, o Banrisul é nosso, existe uma coisa romântica em cima, né, quase atávica para cima do Banrisul. Não, o Banrisul não podemos abrir mão porque ele é a nossa cara, etc e tal. Agora, friamente. Eu quero só colocar um ponto aí, entrando nesse processo, não só do Banrisul, mas de todas as privatizações. A gente errou muito em alguns processos de privatizar e pagar custeio. Botar esse dinheiro no caixa único é botar dinheiro no ralo. Tem que ter uma política clara de essas empresas que vão ser privatizadas, e aí o Banrisul, na minha visão, deve ser privatizado, mas sim sejam usados em políticas de desenvolvimento, de infraestrutura. Essa tem sido uma manifestação do governador. Isso é fundamental. Eu olhando estrategicamente, me parece assim, como é que funcionário está sendo pago com atraso? Entre o dinheiro do Banrisul hoje, como é que ele vai chegar e vai dizer assim, não vou botar a folha em dia e vou pagar isso vou botar isso em desenvolvimento para o Estado de infraestrutura? É uma visão macro, inteligente, mas a pressão popular seria descomunal.
Então, estrategicamente olhando, pode ser uma situação de ele negar essa venda do Banrisul ou colocar isso para um momento mais adequado para que seja usado esse dinheiro da melhor forma. Porque nós passamos por alguns processos de privatização, se melhora a eficiência das empresas, se deixa de pagar custo, mas se coloca esse dinheiro num caixa único, num custeio. Isso aí a gente perde uma oportunidade de criar desenvolvimento. A gente paga o custo que é colocado para desenvolvimento, infraestrutura, é 2% do PIB. Teria que ser colocado 4% do PIB nos próximos 25 anos para que nós possamos ter um crescimento. Se o Rio Grande do Sul ou o Brasil crescer 3% ao ano, a gente não tem infraestrutura, não consegue crescer. Vamos ter um crescimento chinês de 6, 7%. Não existe, porque não tem infraestrutura, não tem energia, não tem estrada, não tem escoamento. Se esse dinheiro das privatizações não for usado para isso, É um desperdício. a gente está caindo numa vala comum. Então, isso é muito claro que a gente precisa ter. Vamos vender, mas não para pagar custeio. Eu não quis dizer que o Banrisul tem que ser privatizado, tem que ser fechado. Eu sou correntista do Banrisul desde janeiro de 1977. E é um grande banco. Comecei a trabalhar no Banrisul. Né? É um grande banco. Só que hoje as taxas do Banrisul são taxas de mercado. Isso. Só que a gente tem que considerar... Não é um banco social também? Não, exatamente. Mas então, O banco social foi o BNDES que financiou o PT. Isso, E que financiou Cuba, que financiou Moçambique. Tem alguns dinheiros aí que não voltam. A gente esquece isso. O Banrisul ainda não está... E muitos amigos do rei também. E muitos. E o próprio rei. São muitos amigos do rei. Agora, a gente tem que pensar um pouquinho na frente. Nós temos uma mudança tecnológica fantástica no mundo e no Brasil, né, que vem aí. O sistema financeiro não mudou nada nos últimos 30 anos. Agora está entrando o novo formato de sistema financeiro. O pessoal mais novo sabe lidar com o celular, ele não precisa do banco lá. Então, isso vai fazer o quê? Vai haver uma democratização muito grande do sistema financeiro. Porque a gente pode estar conectado com o banco lá de fora, bastante de coisa. Que hoje, nós, na área de turismo, até uns anos atrás, a gente não tinha como fazer pagamentos lá fora. Né? Tinha que botar o dinheiro na guaiaca e levar lá fora e pagar para o nosso fornecedor. Hoje, o sistema tu faz na hora. Né? Transfere o dinheiro em moeda, qualquer moeda. Isso vai fazer com que os bancos tradicionais vão sentir muito. Será que nós temos aqui no Banrisul, ou no nosso banco, terá a capacidade de se remodelar tão rápido? Ou a gente vai perder valor? Vamos analisar, olha só, nesse aspecto aí, o Banricompras Impressionante. vale praticamente a mesma coisa que o Banrisul. Com toda a estrutura física, número de agências, cada cidade do Rio Grande do Sul tem uma agência ou um posto. O Banricompras vale praticamente a mesma coisa. Mas nós estamos falando aqui de privatização por um motivo muito simples. O Estado não tem mais dinheiro para pagar suas contas, ponto. É por isso que nós estamos falando de privatização. E como o Banrisul é um ativo financeiro que tem valor de mercado, nós começamos a discutir se tem que ser vendido ou não tem. Para mim, é muito simples. Todo ativo financeiro tem que ter, sim, um valor de mercado. E se um camarada chegar aqui pagando 2, 3 vezes o que ele vale, eu vendo. Tá? Então, nós não podemos ser xiita ao ponto de, não vou vender. Vamos analisar. Mas o que eu quero debater aqui é uma questão estrutural, uma questão anterior a isso. Por que a situação das contas públicas gaúchas e o déficit público brasileiro atingiu patamares tão elevados? Porque nós, durante muito tempo, passamos a investir na veia estatal ilimitadamente, deixando de desenvolver todo o potencial do setor produtivo privado empresarial. Isso aconteceu por quê? Porque há 50 anos, tá, o Brasil começou a nossa história na República, faz questão de 100 anos. A reforma bancária, a lei das SAs, veio na década de 60, 70. Então, nós começamos a criar canais de irrigação do setor produtivo há 50 anos. Até então, era o Estado, né, que tinha que promover esses investimentos macros na economia nacional. No entanto, a partir do momento que o mercado começou a se desenvolver, nós tínhamos que gradativamente diminuir
os canais e os tentáculos do setor estatal. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E, infelizmente, após toda a transição do Plano Real iniciado em 94, ela veio desaguar num partido que é estatal da cabeça aos pés. Que domina. Eles rotularam, Ventura, durante 14 anos, o desenvolvedor, o empreendedor, como elitista e burguês. Perfeito, então. Puxa vida, e aí... É uma turma que parou no tempo e pensa que investir através do Estado é uma fonte de riqueza. Só que eles querem a riqueza para eles e não para a sociedade. Eles querem a pobreza social planificada e a riqueza para os donos do partido. Isso é o que foi implementado no Brasil. Perdão, só para complementar, o resultado da última eleição presidencial já não é um sinal de que isso está mudando? Ou mesmo que... Mudou. Graças ao bom Deus, Ricardo. Mudou. Porque se continuasse, eu não sei onde é que nós íamos parar. Não, ia ser a Venezuela. Não, graças ao bom Deus. Era o projeto. Agora, eu não tenho a ingenuidade de pensar que o novo governo vai ter facilidades lá. Ah, não, isso aí seria demais. Esses canais de dominação estatais. Que é uma coisa cristalizada. Essas categorias que se beneficiam do orçamento público brasileiro. O COAF é um exemplo. Mas vamos lá, essas categorias que se beneficiam do orçamento público brasileiro são muito organizadas. São muito organizadas, são muito poderosas. Não é fácil a gente começar a desarmar todas as bombas que foram montadas ao longo do período. Um processo de exorcização. Mas então, vamos lá. O Eduardo colocou aqui na questão do êxodo de capital humano, que nós temos aqui. Negócios fecham, né? Pessoas vão embora. Se o Rio Grande do Sul não tivesse o agronegócio, eu não sei o que seria do Rio Grande. Se desse uma crise aí no campo aí, tá, um ano aí, eu não sei o que vai acontecer com as contas gaúchas. Tá? Então... As super safras têm sido a salvação moral da lavoura, literalmente. Moral da história. O Rio Grande do Sul deixou de ser um estado atrativo a negócios. Essa é a realidade. E eu acho que nós estávamos discutindo aqui qual o plano que o atual governo tem para resgatar a atratividade do Estado como uma fonte de fomento ao negócio. Sim, eu acho que não está posta, eu acho que tem algumas questões que já foram colocadas. Ele quer andar com essas questões de parcerias público-privadas para rodovias, né? Tem essa negociação lá do regime de recuperação fiscal que ele tem que fazer. Acho que vai ser uma negociação duríssima, lá, mas ele vai ter que dar andamento. É isso aí. Mas acho Parece que há uma unanimidade sobre isso, né? Que não há outro caminho. Diante do estado das contas, de uma maneira geral, da incapacidade de geração de recursos e dessa estagnação que a gente vê em todos os segmentos. E mais do que isso, nós vamos ter que começar a discutir os direitos consagrados a algumas categorias públicas. Revê-las. Porque a história do direito adquirido é muito bonita. Né? Mas só há direito adquirido quando possível. Não existe direito adquirido impossível. E aqui nós temos direitos adquiridos impossíveis e impagáveis. A turma que gosta de dizer aí da irredutibilidade de vencimentos, que é uma garantia constitucional, é verdade. Só que não existe mais no Rio Grande do Sul. Tem um mês de salário atrasado. O salário já foi reduzido. E não foi reduzido por um ato de vontade do governador. Foi simplesmente por uma impossibilidade física e material. Ou será que o governador Sartori, quando decidiu atrasar o salário, ele fez isso de bom grado? Claro que não. Não tem nada mais desgastante com um governante que atrasar salário de funcionalismo. E o Eduardo Leite vai pagar em dia? Claro que não. Claro que não tem mágica. Não tem mágica. Apesar de alguns segmentos continuam achando que ele vai pagar em dia. O cheque especial está estourado, pessoal. Eu não sei. Eu dou crédito ao governador. O governador disse que vai pagar em dia. Todos nós damos crédito. É importante que o Estado pague em dia. Em algum tempo, acho Para toda a economia é importante que o Estado Todos pague nós em dia. damos crédito ao governador. Aliás, ele é detentor de todos os créditos possíveis. Agora, tem um crédito que é inabalável, que é o crédito da confiança. Eu acho que nós podemos aqui discutir algumas melhorias de aperfeiçoamento, justamente a questão de comunicação com a sociedade, de dar mais transparência a algumas linhas governamentais, especialmente de viés econômico.
Mas eu também acho que nós não podemos, na primeira semana, fazer terra arrasada. Né? Eu acho que a nossa função aqui, também como setor empresarial, setor produtivo... Mas não é nesse foco, Ventura. Nós estamos exatamente fazendo uma reflexão. Não, sim. Não é uma acusação. Nós estamos fazendo uma reflexão. Sim. E estamos nos propondo a conviver, porque nós estamos no mesmo avião, desejando que ele seja bem sucedido. Claro. Mas para isso eu me sinto muito à vontade de incentivar o governador a ouvir as entidades. Não. Coisa que ele não fez. Coisa que ele precisa fazer. Não, ele foi na Federação. Foi na Federação Foi na para pedir, Federação, houve um para pedir movimento lá. a adesão da Federação como sustentáculo para aquele... Manutenção da alíquota do ICMS. Da alíquota do ICMS. Houve um movimento e não me parece que Ele foi convidado para ir lá. Foi convidado. Não foi espontaneamente. Mas foi, compareceu. Acho que ele tentou uma negociação junto às demais entidades, Sistema F também. Eu não acho que ele seja uma pessoa que não tenha pendores para o diálogo. Eu acho que ele é um camarada que tem essa habilidade política. Não, ele tem procurado dar sinais exatamente de conciliação desde antes da posse. Ele quer falar ou ele quer ouvir? Acho que primeiro ele precisa ouvir. Bom, mas ele precisa chamar todos. Depois ele pode precisa falar. chamar, não pode ser. Ele tem que chamar as Mas essa ideia defendida pelo Ventura, eu tenho certeza que é unânime. Todos nós queremos o bem do Estado. Mas a metodologia moderna de gestão exige utilização de mecanismos, de ferramentas modernas. Eu te digo mais, doutor, nós queremos o bem do Estado e queremos participar desse processo. Nunca houve tanta sociedade tão unida, as entidades tão interessadas, disponíveis em participar do processo. E mais do que isso, É um sentimento nacional. Nacional, a gente está vendo esses próximos governantes ter uma possibilidade de criar uma momento rede muito convergente novo na história convergência recente, né? fundamental. E quem não aproveitar isso vai estar fora do jogo. E mais do que isso, Eduardo, a democracia moderna, contemporânea, exige a participação dessas novas Ela forças. É participativa. Porque as Isso forças tradicionais engajamento. evaporaram. Ninguém mais acredita em partido político no Brasil, vamos ser sinceros. Aquele distanciamento que nós Ninguém vemos mais do setor acredita. público do setor privado não existe mais. Isso aí tem que andar junto. E falo isso com tristeza, porque os partidos políticos tinham um papel fundamental no desenvolvimento da democracia. Mas viraram aí empresas aí eleitorais, deixaram de ser partidos. Mas então isso nos remete de novo àquela questão que tu mesmo colocava sobre redimensionar o Estado, mexer na estrutura do Estado. Isso obrigatoriamente passa pela composição política, que lá na Assembleia vai discutir isso com todas as corporações envolvidas. Então, é isso que eu queria colocar. Diante da forma como o governo, nesse primeiro momento, composto com partidos de praticamente todos os espectros políticos, qual é a expectativa de vocês de que se consiga, de fato, mexer nessa estrutura, seja em que nível for, para redimensionar o Estado, torná-lo mais eficiente, torná-lo menos pesado, com a conjugação de forças, entre elas, há forças que manifestadamente apoiam as corporações que são visceralmente contra essa reestruturação. Como é que isso pode acontecer na prática? Acho que tu foste elegante, foste extremamente político. Acho que essa composição é um balcão de negócios, é toma lá da cá. Lamentavelmente, o rótulo de balcão de negócios não é equivocado. Mas a palavra mágica dentro desse contexto é o desenvolvimento, que é o que o Eduardo trouxe no seu pronunciamento anterior. O viés desenvolvimento, ele é capitaneado por um deputado eleito. Eu não consigo nem recordar agora no momento, é o Dom Busato. É isso. Ele era assessor do deputado Busato. Quem é o cara do turismo? Não sei. Ela é economia, desenvolvimento e turismo, alguma coisa, não sei o nome. Mas a gente não sabe ainda. Não sei o que é. Então, esse viés, ele é alavancador, ele é desenvolvedor, ele vai proporcionar novas receitas, vai reabilitar atratividades, vai gerar recursos, nós não sabemos ainda. O turismo, a economia, o desenvolvimento do turismo é imediato. No momento que um turista chega aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele já começa a deixar dinheiro aqui dentro. E nós estamos vivendo uma fase mágica com a Fraport, que foi uma dádiva. Sim. Então aqui, desenvolvendo um aeroporto num ritmo Deutsche, num ritmo germânico, que vai ficar pronto no prazo, vai ficar bacana, mas nós não estamos
absolutamente preparados nesse contexto de turismo, porque nós não sabemos, aliás, nem no Estado e nem no município ainda, né? Porque houve um turnover agora recentemente, na expectativa agora do José Eduardo Cidade, que é o novo secretário municipal de desenvolvimento econômico, para designar um novo diretor, o coordenador da área de turismo, que também é uma demanda importante e estratégica. Mas voltando para essa questão do desenvolvimento, eu acho que esse é um dos pilares fundamentais. Afora conviver com essas mazelas políticas de reintroduzir o PT, o PCdoB, o PSOL e os seus genéricos no governo, através das configurações figurativas, eu tenho certeza que eu recomendaria ao governador que ele focasse no desenvolvimento. E aqui falando em desenvolvimento, acho que essa palavra é muito importante porque quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não fala só em desenvolvimento econômico. A gente está falando em desenvolvimento social. Qual é o maior programa social que pode existir? Geração de emprego. Eu acho que isso a gente realmente tem que aprofundar isso. Só que eu vou pedir então porque o desenvolvimento produz renda e emprego. emprego. Vamos insistir nisso, então daqui a pouquinho a gente vai a um breve intervalo e logo o Cruzando as Conversas está de volta. Aguarde aí. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas desta noite. Estamos discutindo com representantes do setor produtivo quais são as expectativas destes segmentos da economia em relação aos novos tempos que o Rio Grande passou a viver com o novo governo Eduardo Leite. Nós falávamos no último bloco da necessidade de não só fomentar o desenvolvimento e, por consequência, o emprego, mas também as políticas sociais que trazem também todo um estado geral de bem-estar, né, que cria um ambiente mais favorável para que as coisas aconteçam, né? Só para situar os nossos telespectadores, internautas, eu vou novamente mencionar o nome dos nossos participantes. Nós temos hoje aqui no programa o superintendente do Shopping Total, Eduardo Outramari, o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Rio Grande do Sul, Danilo Chial Martins, o advogado e vice-presidente da Federação, Sebastião Ventura, e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Enfim, nós já colocamos nesses dois blocos anteriores, ficou bem evidente a questão da necessidade de retomar o crescimento, de estimular investimento, de fazer com que a máquina funcione e também a máquina do Estado sofrer um redimensionamento. Isso tem sido colocado pelo próprio governador quando candidato e também já vinha sendo exercido, né, alguma coisa nesse sentido do governo Sartori, né? Então, até porque se costuma comparar muito os programas, inclusive, né, que quando o Eduardo Leite assumiu, né, muito se avaliou a comparação entre um programa e outro, que há realmente coisas muito similares, agora, obviamente, há o olhar de Eduardo Leite. Mas o que eu pergunto é o seguinte, qual é o principal ponto a ser tocado agora, já que foi colocado aqui que há muita insegurança por parte do setor produtivo diante de uma falta de clareza das intenções desse governo no que toca à retomada da economia, no fomento mesmo. Qual é hoje o passo que não pode deixar de ser dado nesse momento inicial de governo para gerar segurança e realmente alavancar o Estado? Eu sei que essa pergunta é complicada, mas é um ponto de partida instigante, né? Eu consolidaria as relações com as entidades e eu colocaria em prática aquela frase do Moro, agora é a hora de trabalhar. Porque se conversou muito, se falou muito, eu tentaria exorcizar esse bloco de negociação que foi exercitada até as recentes... A composição política da base. Até as recentes composições. E do próprio governo. E colocaria um ritmo mais objetivo, mais assertivo. E também no sentido de conciliar interesses com o governo federal. Porque o Estado do Rio Grande do Sul tem o histórico de não reeleger governadores, então há uma descontinuidade de plano de governo e de ficar de costas para o governo federal. As únicas vezes que ficou de frente para o governo federal foi quando o governo federal era ruim e o governo do Estado era ruim, que era nas mazelas do PT. Agora não, agora nós estamos não estamos na contramão, mas também não estamos na mão. Nós precisamos estabelecer uma convergência das nossas necessidades, das nossas
dificuldades na mesma relação do governo do Estado. O governo do Estado precisa surfar na mesma onda do governo federal. O governo federal está, salvo pequenos reparos que são potencializados pela mídia nacional e estadual, que estabelece um exagero, precisa estar nessa identificação, precisa estar nessa sintonia para que nós consigamos usufruir desse viés positivo, desse viés que foi capitalizado pelo contexto de adesão digital, para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Essa é a minha visão, especificamente neste momento. Agora, esse alinhamento com o governo federal, ele vai passar inevitavelmente pela questão da adesão ao regime de recuperação fiscal, pelo menos pelos sinais que têm sido dados e até pela forma mais dura, né, que o próprio ministro Paulo Guedes tem colocado. E vocês acham que, por exemplo, voltamos à questão Banrisul, né, em que há sempre aquela insistência de que esse ativo precisa ser disponibilizado para que realmente se tenha uma negociação de fato. É este mesmo cenário? Vocês acreditam que o governo do Estado vai conseguir sustentar uma posição em que ele consiga aderir? É a intenção do governo o Eduardo colocou isso desde a campanha, mas abrindo mão de Banrisul e de outros ativos que eles entendam que não e que é possível chegar a um acordo sem que o Estado tenha que se render às imposições de Paulo Guedes. Como é que vocês veem essa capacidade do Estado de resistir nessa trincheira e conseguir resultados objetivos? Vejam, eu fiquei pensando aqui, quando tu fez a pergunta aqui, imagina se eu estou indo para o Piratini, o que eu vou fazer? Porque foi mais ou menos isso que tu perguntou, né? O que nós temos que fazer para desenvolver? E medidas. Eu acho que o governo do Estado do Rio Grande do Sul precisa urgentemente de um discurso pró-mercado. Não há isso ainda. Tá? Precisamos investir urgentemente em concessões, parceria público-privada do setor de infraestrutura, rodovias, é urgente. Não é possível as estradas do Rio Grande do Sul, tu anda por aí, é um horror. É um horror. Então, tu tem que ter sinais, tem que ter medidas claras no sentido de que tu vai, de certa maneira, destravar e abrir o setor público para a participação privada. Tem uma outra questão que é importante, que deu resultado e que talvez seja um novo modelo de gestão, porque a questão da segurança pública com a parceria com o Instituto Floresta. Eu acho que essa é uma medida que foi talvez um projeto que se iniciou gradativamente, veio crescendo, né, e com resultados importantes para o setor de segurança pública, inclusive para não apenas numa questão de reforço material para a Brigada Militar, mas de toda uma recomposição da autoridade moral, psicológica desses policiais que estão aí. Os camaradas vão para a rua aí, ganham um pouco, tomam um tiro, né, e iam quase que no amor. Agora pelo menos tem carro, tem arma, tem munição. E tem a lei de incentivo aprovada na Assembleia também, que é uma ferramenta importante. Né? Então, ou seja, tem algum esboço de algumas medidas que podem ser continuadas. Acho que tem que ter esse discurso para o mercado, mas, principalmente, quando tu colocaste ali no bloco anterior, sobre como que tu vai gerir o poder desses corpos de funcionalismo, essas corporações que ingestam o orçamento público. Eu acho que sim, eu acho que o funcionalismo público brasileiro, durante muitos anos, foi dominado, foi doutrinado por uma linha sindicalista que trata o empresário como um inimigo e o Estado como quase Deus. Né? Eu acho que uma das funções do atual governo é justamente estabelecer uma nova pedagogia pública, porque essa linha aí é a linha do atraso, é a linha do retrocesso. Então, uma das principais funções, e eu volto a reforçar esse ponto, dos governantes hoje em dia, é justamente começar a usar a autoridade de ser governo para estabelecer uma nova comunicação social, estabelecer uma nova linha doutrinária de ideias, estabelecer um novo mindset é a palavra da moda, nas pessoas. Né? Não dá mais para a gente continuar com a lógica estatal, né? Essa lógica binária estatal. Empresa e Estado. O mundo hoje é muito mais complexo, muito mais diverso. A tecnologia está aí. Né? A tecnologia vai matar a burocracia. Tecnologia é a antítese da burocracia. Né? As empresas que durante anos foram vítimas da burocracia estatal criaram, através da inteligência humana, o contraveneno, que é a inteligência artificial, que é todos esses mecanismos que estão aí. Então nós estamos diante de um novo mundo.
E se o Rio Grande do Sul não adentrar com uma lógica aberta, integradora nesse novo mundo, nós vamos ficar cada vez mais para trás. Né? Eu acho que a situação do estado do Rio Grande do Sul é perigosa. Ou a gente chega num ponto de flexão para cima, ou certamente nós somos um estado condenado à pobreza. Nesse ponto, essa tua pergunta, nós fizemos no final do ano passado uma enquete com todos os nossos associados, colocando quais seriam os pontos principais que eles colocavam serem pertinentes nessa linha do governo. Então, se colocou educação, infraestrutura, políticas de desburocratização, segurança e saúde. Se o governo trabalhar nesses 5 pilares, e aqui eu vou colocar política de desburocratização, porque assim, o governo só não precisa atrapalhar. Chega a ser simples. Não atrapalha. O governo hoje, ele atrapalha o ambiente de negócio. Ele é hostil porque ele atrapalha. Se ele deixar de atrapalhar, ele vai trazer uma coisa tão mais fácil. É muito lúcido É isso. muito claro, porque às vezes ele quer fazer, e é tão simples que chega a ser difícil. Mas tem até caminhos que foram abertos até no governo anterior, por exemplo, na questão da desburocratização. A junta digital já foi totalmente digitalizada, os licenciamentos ambientais foram agilizados muito. Né? Ou seja, o caminho já está aberto. O governo só tem que pensar em se diminuir e ser mais eficiente saindo do papel dos negócios. Ele abriu seus tentáculos para estar em todas as esferas e ele deixou o ambiente de negócio do Rio Grande do Sul extremamente hostil. Então, se ele se atentar em realmente sair disso e se colocar em segurança, esse processo que o Ventura falou sobre a parceria com o Instituto Floresta, qual é o principal direito do cidadão? É o direito de ir e vir. Como é que se dá isso? Com segurança. O Estado tem que prover segurança. O cidadão tem que poder ir numa loja, num restaurante, viajar a Gramado, fazer isso e se sentir seguro. Isso tudo ele faz todo o ambiente funcionar. Esse é o principal ponto. A pergunta é se não há segurança, para que o Estado? Se o Estado é incapaz de dar segurança ao cidadão, para que o Estado? Esse é o cerne. Porque esse é o dever mais básico da função estatal. Então eu pergunto, para que o Estado? Então a gente tem uma situação que são políticas, às vezes, a gente coloca que são tão simples e tão claras, só que por interesses ou políticos ou de ou arregimentar uma série de partidos, que se abriu um tentáculo gigantesco. O que o governador precisa fazer é foco. Coloca as ações de uma forma clara, sai do papel daquilo que o empreendedor faz e dá um ambiente saudável. Eu tenho certeza que se ele fizer dessa forma, o Rio Grande do Sul pode retomar esse processo de crescimento e retomar essa possibilidade de ser protagonista. Nós tivemos há muitos anos acostumados a sermos protagonistas. Infelizmente, hoje não é esse o nosso papel. Agora, se nós queremos um Estado menor, com menos interferência, com menos peso, né, no Estado de uma maneira geral, qual é o papel, por exemplo, aí dos bancos de fomento, por exemplo, além do Banrisul, que não é exatamente um banco de fomento, mas é uma peça importante da economia. Mas nós temos aqui o Badesul, por exemplo, né, que teve todo um saneamento no governo anterior, uma mudança de perfil nos investimentos, mas é uma estrutura estatal de fomento, né, que faz parte da máquina pública. Instituições como essas, elas precisam ser mantidas com esse perfil ou fazem parte daquele arcabouço que se entende que deva fazer parte de um Estado menor? Não exatamente o Estado mínimo aquele, né, mas uma estrutura menor, menos custosa e deixar o setor econômico funcionar por si só. Eu vejo da seguinte forma essa coisa. Esse negócio, por exemplo, vamos privatizar o Banrisul, tá? Por exemplo, um exemplo. E o dinheiro que vai vir para privatizar o Banrisul vem do Badesul, não tem sentido. Não tem sentido. Vocês concordam? Precisamos que venha um dinheiro de fora, um dinheiro que entre aqui, não o dinheiro que já está aqui. Isso que acontece muito com muitas privatizações, que é um problema. Privatiza, mas o governo que banca. Então, para que precisa o governo bancar a privatização? Vamos mudar. Nós temos isso no turismo, uma coisa fantástica. A propaganda aqui para a CVC. Não veio um fundo lá fora e investiu nessa empresa? Não tem um centavo de dinheiro de governo. E se criou uma das maiores empresas da América Latina na área de turismo, que nós não tínhamos aqui no Brasil.
nós vamos muito focados no coisa. Eu vejo assim, o Estado, se eu fosse governador, eu ia tentar investir tudo aquilo que for possível gerar emprego. O que posso gerar emprego imediatamente? Infraestrutura, nós precisamos. Tu tem uma mão de obra de todos os níveis, né? Desde a mais simples à mais qualificada, tu gera coisa, movimenta a economia rapidamente. Investiria no turismo, que é outra atividade que imediatamente começa a dar retorno, né? Nós temos exemplos, nós temos o maior case de sucesso do Brasil, que é a região da Serra Gaúcha, né? Que foi sendo criada com o tempo. Né? Antes era o inverno, hoje eu sempre brinco com o pessoal Agora, recentemente, Porto Alegre está... Porto Alegre. A Orla é um passe de mágica, né? Sabe o que falta aqui? Aí o Convention Bureau, Porto Alegre podia fazer um levantamento. Quanta gente vem do interior para ir na Orla e ir nos shoppings nos fins de semana? Porque a gente, quando fala em turismo, né, lá na faculdade, lá quando eu estudei, sempre dizia o seguinte: os R$ 1.000 que entra em Gramado é excelente para Gramado. Não interessa para Gramado se esses R$ 1.000 que o turista gastou lá é o turista de Porto Alegre, é de Santa Catarina ou da Argentina. No estado do Rio Grande do Sul, esses R$ 1.000 é importante que ele venha de São Paulo, da Argentina e coisas. Para o Brasil, é importante que ele venha da Argentina, da Europa e assim por diante. Mas é importante os R$ 1.000. Então, o que nós vemos hoje, e isso eu acho que o Estado falhou muito isso, o município é importante, os municípios são importantes, é onde a gente está, onde a gente vive. É onde a vida acontece. Onde tudo acontece. Então, o foco fica muito a esfera federal, a esfera estadual e o município. Se esqueceu do município. Né? O município é importante. Então, é a base de tudo. Começa no município. Claro. Eu vou tocar sempre numa fase de turismo, que é assim, ó, infraestrutura do turismo, o turista passa uma semana aí e vai embora. Ele não leva a estrada, ele não leva o hotel, ele só vai deixar dinheiro aqui. Na alimentação, na comida, nos serviços. O turismo gera muito emprego na área de serviços, porque precisa de gente. O turismo é uma atividade que no mundo todo já está aí, é uma das que mais emprega no mundo, porque não tem como fazer turismo sem gente. Você diz, não, eu vou no aplicativo e compro. Tudo bem, tu compra no aplicativo, mas quando tu chega no hotel, tu precisa de uma camareira, tu precisa de alguém que te atenda. Quando tu vai fazer um passeio, precisa de alguém que te transporte. É uma atividade. É uma atividade que gera emprego. E não tem muito investimento. E nesse ponto dos municípios, essa é uma das principais mudanças estruturais da matriz tributária brasileira que tem que acontecer. Nós temos que reforçar o caixa dos municípios. Por quê? Porque a vida acontece nos municípios e é muito mais fácil para o cidadão controlar, fiscalizar o município do que Brasília. E já está sinalizado pelo ministro que ele colocou esse ponto. Então a gente vê uma ponderação muito clara e muito bem feita de dizer a gente tem que tirar os recursos da federal e trazer para estados e municípios, que é lá que a vida acontece. Essa matriz tributária. Muito bem feita, exatamente esse. Agora, também tem um outro problema aqui, é que tem muito município que a principal conta é a Câmara de Vereadores. Daí não dá. Nós temos que acabar com esse negócio aí, essa proliferação demasiada de município por aí. Nós vamos ter que repensar esse negócio. Eu acho que a atividade política, como a gente vê em outros países, por exemplo, municípios pequenos, não tem que ser remunerada. Por que tem que ser remunerada? Hoje virou uma profissão ser político. Mas fala para turma lá, ver se a turma topa. A turma quer o carguinho. Que é assessor, que é isso, é isso. Mas aí. É que se deixou acontecer isso. Claro. Temos que aí nós temos esse problema aí de vários assessores, aí o cara ganha lá R$5.000, a metade ele repassa, que é corrente, se perguntar para qualquer um, é com todos. Então, é a subversão ou é do uma sistema forma de contribuir para o partido, ou é contribuir para o próprio coisa. E quem é que está pagando esse salário? A gente. Claro. Se ele pode viver em vez de 5, com 2,50, 2.500, por que tem que pagar 5? Ele paga 2.500. Agora, essa atividade de refletir sobre a matriz tributária, ela é fundamental. Isso está dentro do escopo do contexto federal. E as sinalizações são nesse sentido. Eu estou muito esperançoso em relação a isso. Agora, quais os reflexos para a nossa realidade estadual? Nós temos que ter aqui um processo... Vamos reduzir o Estado. Mas movimento que faz isso fértil, para quando tiver essa oportunidade, ter os projetos prontos, ter as alternativas desenvolvidas. Por quê? Ao longo dos últimos 10, 12, 14 anos, foi difícil fazer negócio aqui. Era difícil, as pessoas tinham um estigma. Pô, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, então, era horrível. Era horrível.
para fazer qualquer negócio. Então, nós temos que reverter esse cenário, estabelecer uma receptividade a investidor, não vê-los mais como elitistas ou como burgueses, como, infelizmente, os malfeitores das gestões anteriores fizeram. Nós temos que agora recebê-los com tapete vermelho. Como heróis. Como heróis. Até que os maiores... Gerar emprego, gerar renda, Os maiores gerar investidores no mundo satisfação, são equilíbrio fundos social. são fundos de investimento, fundos de pensão, fundos de setor de aposentados e assim por diante, que tem um fundo que tem que fazer girar alguma coisa. E gerar renda. Gerar renda. E qual é a Então, contribuição que o setor produtivo pode dar nesse momento, então? Quer dizer, isso está bem claro, essas posições são bem concretas, é preciso que isso se cristalize na vontade de governo, na prática de governo, né? Se a gente colocou aqui que, num primeiro momento, aparentemente, esse governo não chegou a ter uma interlocução como os setores esperavam, é necessário construir isso, né? O setor produtivo pode dar esse primeiro passo? Ele precisa aguardar uma sinalização mais evidente do governo? Como é que vai se construir essa ação conjunta no interesse comum do Estado? Eu vejo assim, ó, me adiantar um pouquinho, se eu for sempre o último a falar, vou falar primeiro. Eu vejo da seguinte forma: o setor privado essa não vai. Aqui é da direita, começa sempre pela direita. Eu não sou de esquerda. Não. Mas a esquerda, não assino a esquerda, não. Né? Mas o que eu vejo assim, ó, Ninguém mais é canhoto, né, cara? o que acontece? Acontece assim, ó, que a iniciativa privada não vai resolver tudo. Né? Nós precisamos do Estado. Claro. O que a gente precisa do Estado é um Estado moderador, um Estado que organize as coisas, que dê os nortes, que faça a coisa. E a iniciativa privada vai fazer tudo aquilo que ela pode fazer. Claro que sempre, entendeu? Eu digo para os meus amigos, eu tenho vários amigos que trabalham em estatais e coisas, daí eles dizem assim, eu sou empresário, eu sou rico, né? Eu que menos ganho de todos eles, né? Porque eu só ganho se der retorno, se não der retorno. E eles no final do mês, apesar de não atrasar um pouquinho, recebem. Tem assim, ó, o Estado precisa dar o norte, o que se quer, o que precisa fazer, e a iniciativa privada vai fazer naquilo que dá retorno. Eu não vou botar dinheiro numa coisa que eu vou perder o meu dinheiro, não tem sentido. Ninguém vai fazer isso, ninguém faz isso, nem o funcionário público faz isso. Né? Ele não vai botar o dinheiro no negócio que não vai receber. O governo faz, muito errado. Agora faz assim, onde a gente vai botar dinheiro que teoricamente não dá lucro? Segurança, saúde, educação. Não dá financeiramente, mas dá na segurança. Né? E as parcerias público-privadas não podem ser um território bom para se trabalhar isso? Ficou uma lacuna na tua questão anterior. O setor produtivo, ele vai fazer acontecer. Ele precisa fazer. Ele não tem a prerrogativa de o governador, estou estudando, estou pensando, estou compondo aqui um balcão de negócio. O produtivo tem que fazer acontecer. Hoje, amanhã, ele já está com tudo isso devidamente dimensionado. O que o governo não pode e não deve fazer é atrapalhar. Também. E além de não atrapalhar, este governo ele precisa recuperar e precisa fazer também acontecer. Essa é a minha visão. E se ele tiver a humildade e a inteligência de chegar próximo do setor produtivo e chegar no setor de turismo e dizer o que vocês têm de ações, o que a gente pode fazer, transmitir o seu conhecimento, a sua energia para gerar os investimentos, eu tenho certeza que o Estado vai ser muito mais eficiente. Aí eu já digo assim, não tem aquela palavra Estado mínimo. O Estado tem que ser eficiente. Ser um Estado eficiente. Em algumas participações ele vai existir, só que ele tem que sempre existir de forma eficiente. Essa é a palavra. Nós somos eficientes dentro dos nossos negócios. Nós precisamos ser eficientes porque senão as nossas empresas quebram. Exatamente. O Estado não quebra, mas ele precisa. Está quebrado. Não quebrava. Quebrou. Qualquer Existia empresa aquela está coisa. Não quebra. Quebrou. Então pior, ele precisa ser eficiente. Ele nos prejudica. Isso, e agora ele está trazendo está prejudicando não só os empresários, A fatura chega a para todos, sociedade, né? Todo. A gente não tem segurança na rua, a gente não tem saúde, a gente não tem educação, a gente não tem nada. A gente está vivendo um clima de caos. Então, o que a gente precisa ter? Um Estado eficiente. E de que forma o setor produtivo pode ajudar? Trazendo conhecimento, participando, e dessa forma vai se trazer investimento. Então, essa interlocução que muitos anos não existiu, que existia, a gente vê o setor público aqui e o setor privado aqui, tem que ser assim. E te dizer, talvez, Igualdade, aqui né? o setor, no mínimo igualdade, no mínimo. Agora, fazer acontecer
O setor produtivo vai fazer acontecer. Vai fazer. Não tem. É questão de sobrevivência. O respirar é uma prerrogativa, o respirar é uma obrigação. Mas só que nós temos que respirar e transpirar ações que gerem novos empregos, que gerem novas rendas. Mas ele faz acontecer, mas se aqui o ambiente não está bom, ele vai É para mais outro difícil, estado, né? mais difícil. E aí exporta empresas. Veja, a Federação, eu tenho certeza que as demais entidades aqui da mesa estão abertas a sempre apoiar o governo em medidas que gerem o desenvolvimento, o crescimento do Rio Grande do Sul. Agora, não contem com o nosso apoio para medidas que agravem esse estado burocrático paternalista que nós estamos aí. Para o público que nos assiste, né, o estado gaúcho brasileiro está doente. O estado gaúcho brasileiro está obeso, sofre de obesidade mórbida, perdeu mobilidade, perdeu agilidade. Nós temos que fazer uma cirurgia bariátrica no estado. Para quê? Para que ele tenha novamente condições de viver de uma forma saudável. Né? Naturalmente, que esses que se beneficiam indevidamente desse corpo gordo e obeso não querem perder os seus canais de parasitismo. Mas isso não faz bem para o todo. Então, eu acho que o governador tem que se dar conta desse diagnóstico. Dizer, explicar para a sociedade que esse modelo não pode mais continuar porque vai explodir. Né? As pessoas gostam de ter direitos, mas sim, mas o que é a gente ter direito e não receber? Tu quer receber ou ter direito? Não, eu quero receber. Se tu explicar, as pessoas vão entender. Porque as pessoas não são tolas, mas elas não aceitam mais serem enganadas por governos mentirosos. Esta é a realidade. Então, nós temos que estabelecer um clima de conciliação no Rio Grande do Sul e no Brasil. Né? Dá para resolver? Dá. Agora, nós não podemos mais continuar nos dividindo em ilhas, cada um defendendo o seu e dane-se o todo. Né? Então, nós precisamos da arte da boa política. Né? Não desta política sem vergonha, corrupta, puída que aí está, mas aquela política que consegue construir soluções para o problema das pessoas. É isso que nós precisamos. Mas a questão da governabilidade, né, pelo menos pelo parâmetro que a gente tem tradicionalmente, né, ela passa pela composição política, é a natureza do Estado brasileiro como um todo. Né? Como chegar a esse tipo de situação que a Federação coloca, que eu acho que é quase praticamente um consenso no setor produtivo e até mesmo em outros segmentos, porque é uma questão de lógica. Né? Para funcionar tem que ter um mínimo de eficiência, uma dimensão adequada aos propósitos que se tem. Né? Mas como construir isso dentro de uma tradição política que é essa que nós vivemos desde a própria República, como mencionaste antes, né? E fazer isso acontecer de verdade? Eu acho que o primeiro ponto é desapego a cargo político. O camarada que vai servir em funções governamentais está indo ali não se preocupar se daqui a 4 anos vai ser reeleito ou não. Eu vou ali fazer o que tem que ser feito e ponto. Né? Posso criar inimizades, pode não ser simpático, e em momentos de crise, sim, medidas antipáticas são tomadas, porque elas têm que ser tomadas justamente para melhorar ali na frente. A homeopatia não é o remédio que nós precisamos. Nós precisamos uma cirurgia bariátrica muito séria. O bom e velho remédio amargo. Entendeu? Então, assim, nós precisamos de autênticos homens públicos. Os caras que vão lá servir com decência, voltado no interesse das pessoas, sem querer cargo, continuismo, tá? Daqui a 4 anos está lá de novo. Nós precisamos de homens públicos de verdade, que podem ser empresários, que podem ser políticos, que podem ser jornalistas. Entendeu? Umas pessoas com esse espírito público. Eu só tenho um reparo, acho que tem que ser competente. Mas é claro. Tem que ser competente. É claro, na minha ideia a competência estava inclusa. Mas me parece que o recado foi dado nas eleições. Então, no momento que se traz uma política forte, que vai enfrentar tudo isso que o Ventura falou, a sociedade em si, ela vai se mobilizar para ajudar que esse governo consiga ter a governabilidade. Então, a gente está vendo uma mudança da governabilidade sendo feita através de partidos, de composições de cargos. Não, a governabilidade ela pode começar a ser feita através da pressão popular. Exato. Então, vamos torcer para que essa expectativa realmente se confirme. Infelizmente, eu vou ter que lhe interromper antes de começar, porque o nosso tempo já se esgotou e eu sei que a gente tem muito mais que colocar. Na verdade, a gente quase só tangenciou, porque a situação estrutural é muito grave.
Mas, enfim, não faltará oportunidades para que a gente volte a discutir essas questões. Eu queria agradecer muito a contribuição de vocês, que com certeza foi fundamental para que as pessoas em casa possam ter uma visão um pouco mais clara do tamanho do problema e possam se posicionar até, né, para poder realmente participar do processo de maneira mais clara, mais decisiva, né? Não só na eleição, mas no dia a dia do Estado. Eu agradeço muito todas as colocações que foram feitas aqui, né? E agradeço a sua audiência, a você, telespectador, internauta da RDC TV, e convidamos você para estar de volta aqui na segunda-feira, 10h30 da noite, para mais um Cruzando as Conversas. Uma boa noite e um bom fim de semana. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.